Nos próximos dias começa a vacinação contra a Covid-19 em boa parte do mundo. Para o Brasil, o governo Bolsonaro fala em março. Normal, estamos caminhando aceleradamente para apenas 200 mil mortos. Muitos países compraram várias vacinas, como se fosse uma cesta de vacina. Os doutores Bolsonaro e Pazuello acharam melhor ficar numa só, por enquanto. E até agora sequer fizeram licitação para milhões e milhões de seringas. Nada. Seguem executando a política genocida que já levou a mais de 177 mil mortes. Bolsonaro, o presidente da República, desde o início fez cálculos políticos com a Covid-19. Bolsonaro sabia que seu governo não teria competência para gerir algo da dimensão da pandemia. Assim, preferiu jogar a pressão e as consequências para cima de governadores e prefeitos. O presidente do Brasil apostou na morte, que está ganhando. Como a pressão contra governadores e prefeitos cresce, Bolsonaro se vê também como vencedor. Ele e a morte. O governador Dória diz que São Paulo terá vacina a partir de janeiro, sem dizer como, com que estrutura de distribuição, de armazenamento. Prefeitos já cobram. Veremos. Espero. Vimos o Supremo Tribunal Federal debatendo e votando como descumprir a Constituição. O artigo 57 determina: o mandato de presidentes da Câmara e do Senado é de 2 anos sem reeleição na mesma legislatura. O senador ou deputado pode ser eleito presidente da Câmara ou do Senado de novo, mas só na legislatura seguinte, no novo mandato. O Supremo votou, deu 6-5. Alcolumbre e Rodrigo Maia não podem ser reeleitos presidente do Senado e da Câmara nesta legislatura. Entenda-se a comichão de alguns dos ministros do Supremo para fazer política. Se em fevereiro Bolsonaro e seu centrão elegem os novos presidentes do Senado e da Câmara, a vaca atola ainda mais no brejo. E não é que Janaína Pascoal, sim, aquela, tuitou? Disse ela: o STF está prestes a abrir um perigoso precedente. Depois não digam que eu não avisei, tuitou Janaína. A deputada Janaína Pascoal ainda não soube, não sabe, que ela e os 45 dinheiros pagos pelo PSDB para montar a farsa do impeachment abriram precedente para os perigos desde então? Janaína não sabia que o impeachment seria comandado pelo corrupto Eduardo Cunha e por bem mais de 40 iguais a ele? Quem vai avisar Janaína e o Miguelzinho que o vale tudo no judiciário e demais instituições foi escancarado exatamente quando eles se prestaram àquele papel? Escancarou tudo, diz o artigo 7º, inciso 6º. Diminuição de salário só com convenção ou acordo coletivo. Mas nesse 2020 de 14 milhões de desempregados e outros 15 milhões que já desistiram de procurar emprego, o que fez o Supremo Tribunal? Liberou os patrões para negociar redução salarial com seus empregados. Nessa negociação, os patrões entram com a corda e os empregados com o pescoço. Para não usar outra imagem. E sabem por que isso passou batido? Porque muitos dos patrões das mídias no Brasil fizeram exatamente isso, reduziram os salários. Em tempos antigos e mais toscos, algo conhecido como ou dá ou desce. No clima do Vale Tudo, assistimos àquela caçada cívica comandada por Sérgio Moro, o juiz que deveria se limitar a julgar. Mas na caçada cívica, Sérgio Moro era, na prática, o chefe dos procuradores e dos policiais federais da Operação Lava Jato.
Aquela caçada levou muita gente, muitíssimo bem informada, a apoiá-la nas ruas Brasil afora. Caçada contra a corrupção e corruptos. Por isso, o apoio à pureza dos líderes do MDB, ex-PMDB. Líderes tais como Eduardo Cunha, Temer, Moreira Franco, Gedel Vieira Lima, Romero Jucá, etc. Caçada executada por vários partidos, reunidos naquele modelo de honestidade tão conhecido. Tivemos outros, mas o núcleo daquilo, embora à direita, é conhecido como Centrão. Caçada aquela que Moro fez em padedê com as organizações Globo, conhecida também pela lisura desde o nascedouro já há quase um século. Na caçada, a Globo foi secundada por seus sócios regionais. Figuras de estirpe das famílias Collor, Alves, Sarney, ACM, etc. Famílias que têm sido um primor de correção na política ao longo da história. Romero Jucá não. A família Jucá tem as afiliadas da Record e da Band. Nessa caçada também co-irmãos televisivos e radiofônicos. Gente muito íntegra, muito jovem, arejada, PAN. Também revistas como a Veja de então. Vocês certamente se lembram, Veja ensinava semanalmente como o Brasil deveria cuidar da sua governança, das suas contas, e com que rigidez moral deveriam se portar os governantes. Fato é que a editora Abril da Veja quebrou, dívida de 1,6 bilhão. A altiva família, que tinha a Veja como sua grande voz, levou bilhões para casa e deixou 1.254 funcionários na tanga. Empregados sem receber algo como 110 milhões de reais. Detalhe, contratada pela família para reestruturação à época foi a empresa norte-americana de consultoria Alvarez e Marçal. A mesma que agora contratou Sérgio Moro como sócio-diretor. Alguns parceiros do Moro na empresa são ex-agentes do FBI e da NSA, agências de investigação e de espionagem dos Estados Unidos. Há 5 anos, uma eternidade certamente, soubemos, a NSA havia espionado e grampeado telefones da Presidência da República. Telefones de Dilma Rousseff, de 28 integrantes do governo e a tentativa de invasão do sistema da Petrobras. Aliás, vocês viram que bonitinha, que singela a nova propaganda da Petrobras? Vamos concentrar investimentos nos ativos de classe mundial, onde conseguimos os melhores resultados, como na exploração e produção do petróleo em águas profundas. E por isso, temos que vender algumas operações no Brasil e no exterior. O futuro da empresa depende disso. Legal, né? Bolsonaro e o Tigrão vão vender mais pedaços da Petrobras. Mas vocês não precisam se preocupar. É pelo bem do Brasil. O mercado sabe o que faz e garante. Bolsonaro e família sabem ainda mais. Depois do 00, do 01, do 02, do 03, agora o 04 também está no mercado. O 04, Jair Renan, de maneira indireta, também no ramo imobiliário e construção. A revista Veja acaba de revelar: Jairzinho, Renanzinho, Bolsonarinho fundou uma empresa de eventos e mídia. E assim 04 levou seus patrocinadores Granito e Mármore para uma singela reunião com o ministro Rogério Marinho, para tratar de um, abre aspas, sistema construtivo com potencial de reduzir custos para a União. Fecha aspas. Isso é ser Bolsonaro, uma família de filantropos e visionários. Outro visionário é o Sérgio Moro. Vejam se não, 5 anos depois da NSA espionar o governo do Brasil, a Petrobras, o Brasil, Moro vai trabalhar com o pessoal que trabalhava
na NSA. E também com o pessoal que trabalhava no FBI, que em 2015 desembarcou publicamente na Lava Jato. Desembarque esse marcado por alegre tour de 17 agentes do FBI na esfuziante Curitiba. Os norte-americanos, tão bonzinhos, depois doaram 2,5 bilhões para a futura Fundação Anticorrupção, fundação a ser pilotada por frentistas da Lava Jato. Só não deu certo porque gente maldosa viu a jogada como um futuro fundo informal para a campanha Moro 22. Teoria da conspiração, só porque depois Moro visitaria o Departamento de Estado, o FBI, a CIA. Bobagem. Ir aos Estados Unidos e visitar Departamento de Estado, CIA, FBI, NSA é como ir à França e visitar o Louvre. Ou ir à Itália e ver Michelangelo, Caravaggio, Rafael, Da Vinci. A mesma coisa. E notem como o Moro é generoso, altruísta. Ele vai cuidar, certamente com muito carinho, dos escombros da Odebrecht que ele mesmo ajudou a empilhar. Fernando Haddad chegou a dizer isso. Moro decidiu receber sua parte do golpe em dinheiro. Como são malvados esses vermelhos! Fosse o ex-alcaide da Pauliceia uma pessoa fina como Rosângela Moro, diria o que a Conja disse sobre o Conge. Vejo Moro e Bolsonaro como uma coisa só. E estamos chegando ao fim, mas com alguma dificuldade para encerrar este comentário. O YouTube tem limitado a publicidade para este canal. Isso significa, por decorrência, também o canal ser menos sugerido para usuários. Temos sido limitados na publicidade por utilizar palavras, em especial nos títulos, que causam arrepios ao YouTube. Pelas regras do YouTube, temas infelizmente reduzidos a palavras sem qualquer contextualização. Problemas passam a ser não os fatos, mas as palavras reduzidas a si mesmas. Os assassinatos, os estupros, os mortos, o preconceito religioso, o preconceito de gênero, preconceito sexual deixam de ser problemas. Problemas passam a ser as palavras em si mesmas, esvaziadas de tudo mais. Há uma semana usamos imagens, só imagens, sobre o Beco do Nego Vila, antigo, até então, Beco do Batman, que mudou de nome quando mataram Nego Vila. Imagens com racismo no título e narração de estatísticas. Só isso. E por isso o post ficou 5 dias com publicidade limitada. Certamente circulando menos desde a quinta-feira 3. Na sexta-feira, dia 4, publicamos uma entrevista com Júlia Vergueiro, fundadora de uma escola de futebol, Pelado Real Futebol Clube, e uma arena só para futebol feminino. Quem sabe foi o nome da escola, Pelado. Foi suspensa a publicidade e nesta terça continuava suspensa a publicidade numa conversa de 2 mulheres sobre futebol. Dito isso, como relatar e fazer o título da barbárie, do horror do fim de semana no Rio de Janeiro? As meninas negras Emília Vitória, 4 anos, e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, 7 anos, foram fuziladas em Duque de Caxias. A Polícia Civil apreendeu pistolas e fuzis de 5 PMs que estavam na comunidade. Familiares dizem ter visto policiais atirando. Mas com essas palavras não pode. Talvez o YouTube aceite assim. Emília Vitória, 4 anos, e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, 7 anos, subiram aos céus em Duque de Caxias. A polícia recolheu flores e brinquedos de 5 PMs que estavam na comunidade. Familiares dizem ter visto os policiais entregando flores e brinquedos para as crianças.
Assim está de acordo com as regras, YouTube? E a propósito, nesta terça-feira, chegamos ao 1000º dia, 1000 dias depois que Marielle Franco e Anderson Gomes foram enviados para o céu por um vizinho do hoje presidente da República, Bolsonaro, o cidadão Rony Lessa. Quem mandou Marielle Franco e Anderson para o céu? Assim pode, YouTube?